Os Rejeitados, novo filme do Alexander Payne que foca num professor de história, um adolescente e uma cozinheira convivendo durante o Natal e o Ano Novo numa escola rica e isolada pela neve, já que nenhum deles tem muito para onde ir durante esse período de festividades. Assim, à medida em que os três vão se relacionando, eles acabam formando uma espécie de amizade inusitada que oferece aí um apoio para os dilemas pessoais de cada um, e que captura muito bem o sentimento eternamente agridoce que vem junto com o fim de ano. Esse momento que sempre exige que a gente deixe para trás alguma coisa e encare um futuro incerto que pode ser melhor ou pode ser pior do que o que veio antes. E esse é um tipo de filme que se fazia muito antigamente, né? Um drama que não precisa ser absurdamente dramático, uma comédia que não tem a ansiedade de te fazer rir sem parar o tempo todo, mas que consegue fazer isso, pelo menos no meu caso, né? E no geral, simplesmente uma história aconchegante de pessoas que encontram uma na outra um pouco de alívio para suas dores emocionais. Dessa proposta, o diretor entrega um filme de linguagem bem classicista, sem firulas estéticas, sem escolhas criativas vanguardistas. Ele investe no estilo tradicional americano de cinema, que deixa o texto e os personagens conduzirem a gente por uma trama simples, mas muito efetiva. E os personagens aqui são um grande destaque, né? A dinâmica entre eles é o que move a trama e é o cerne das muitas cenas que encontram sua força só de deixar essas pessoas tão diferentes conversarem, interagirem, né? Confrontarem suas visões de mundo e por aí em diante. Você tem o Paul Giamatti interpretando um professor, chamado Paul também, que parece ter sido feito sob medida para o estilo de atuação dele, que sempre investe numa ostentação orgulhosa das suas peculiaridades, né? Aqui esse professor, ele discursa o tempo todo de forma até vaidosa sobre o seu conhecimento, já que o seu conhecimento é praticamente tudo que ele tem na vida. Ele é uma pessoa solitária que nunca alcançou grandes conquistas pessoais ou profissionais, e essa frustração se manifesta na forma como ele está o tempo todo se firmando perante os outros, botando para fora esses comentários que atestem a profundidade do seu saber, né? Ou mesmo em como ele se delicia em punir os seus alunos menos aplicados, com toquezinhos aí de sadismo emocional. Aliás, a sua fixação com o Império Romano, que está sempre na ponta da língua do cara, né, pronto para ser citado como fonte de pérolas de sabedoria, talvez represente justamente essa grandiosidade que ele imagina para si mesmo, e que existe agora só no passado. E no caso dele, talvez nunca tenha existido mesmo, né? Por isso que ele empresta para si as glórias de um império que de fato dominou o mundo por um tempo, mas não domina mais. Só que mesmo assim, numa contrapartida a essas características amarguradas, o Paul é um cara naturalmente gentil com qualquer pessoa que não seja os seus alunos privilegiados e mimados ou o seu superior conivente com a corrupção educacional, representada aí por aquela ajudinha básica para que filhos de políticos sejam aprovados e entrem na faculdade. Quem não se encaixa nesse padrão é tratado com bastante respeito pelo Paul, que age com um nível de educação polida que não deixa de ser levemente autoprotetora também, né? Ela também é uma barreira que esconde as inseguranças do personagem, tanto quanto a forma rígida e metódica como ele se apresenta enquanto educador. Num contraponto extremo a isso, a gente tem o Angus, interpretado pelo Dominic Sessa, no seu primeiro filme, né? E esse moleque é um achado, cara. Ele é incrível na pele desse personagem tão vulnerável, tão exposto, um adolescente vivendo um drama pesado nos bastidores, tanto quanto um drama pesado na interação que ele tem com os colegas de classe que ficam provocando o cara para ver esse pavio curto explodir. E ainda assim, o que poderia ser uma figura unidimensional, o adolescente revoltadinho, né, vira um retrato bem natural de uma pessoa com diversos pontos de atrito emocional que ainda assim tem essa vontade de ser feliz, né? Ele procura se distrair com boas experiências, fazendo coisas divertidas, de garotos da sua idade, né? Como pular numa cama elástica, comer sorvete de madrugada ou dar em cima da menina bonita na festa de fim de ano. Enfim, é um prato cheio de diferentes nuances adolescentes e o Dominic Sessa devora essa oportunidade com uma autenticidade bem impressionante, né? Tirando que eu adoro que um personagem chamado Angus seja tão angustiado. O legal é que essa energia insubordinada e livre do Angus vai tirar o Paul da zona de conforto e fazer aquele arroz e feijão bem feito que aproxima aos poucos, né, dois personagens tão diferentes. De certa forma, essa dinâmica faz uma inversão da Sociedade dos Poetas Mortos. Naquele filme, um professor nada convencional, interpretado pelo Robin Williams, atua para quebrar a seriedade, a rigidez, o desinteresse e a frieza dos seus alunos, né? E aqui é o aluno que traz essa descontração para o seu professor.
Sem contar a forma como a escola se torna um ambiente tão representativo dos temas trabalhados aqui. Por exemplo, assim como o Paul, ela é uma estrutura velha e toda rigorosa na sua arquitetura tradicional, permanecendo ali isolada pela frieza externa do mundo. Um mundo que nunca quis ou nunca conseguiu se conectar com o Paul, seja pelo seu aparente estrabismo aí nos olhos, ou pela sua atitude intempestiva na juventude, ou mesmo seu cheiro forte por conta de uma condição de saúde, e visualmente isso aparece aqui naquela nevasca super branca que envolve o cenário o tempo todo, né? Mas que o Paul atravessa tranquilamente como se estivesse andando pelo parque, já que ele está mais do que acostumado com essa frieza toda ao seu redor. Olhando por outro ângulo, o frio também se torna um signo que aponta para a capacidade de pessoas tão diferentes, tão magoadas e congeladas por suas próprias tempestades de neve pessoais, né, conseguirem se aquecer quando se aproximam. E aí, nesse sentido, existe algo bem interessante e simbólico também no fato de o aquecimento da escola, nesse período de férias, só funcionar na enfermaria, fazendo com que os personagens precisem conviver nesse ambiente que é um local de cura, é um local de descanso e de recuperação. Agora, não é como se a conexão que se desenvolve entre o Paul e o Angus acontecesse naturalmente, já que ela é impulsionada demais pela terceira personagem principal aqui, que é a Mary, a cozinheira interpretada pela Da'Vine Joy Randolph, que faz uma mãe em luto aí pela perda do seu filho na Guerra do Vietnã, que era um dos alunos da escola também. Cara, a forma tão orgânica como a Da'Vine vai fazendo essa transição do luto introspectivo pro desabafo da sua dor, com comentários sincerões que parecem não ligar para qualquer tipo de decoro social, passando pelo contentamento com a solidão, quase como se a solidão fosse o único alívio possível que ela ainda pudesse sentir, para finalmente experimentar algum tipo de força renovada, né, que faz ela buscar a companhia dos amigos e da família, não como um consolo unidirecional para o seu sofrimento, né, mas para que ela mesma possa ser um consolo e uma força para os outros também. Ela faz isso sugerindo que vai cuidar muito da recém-nascida sobrinha dela, mas principalmente na trama, sendo essa ponte entre as personalidades tão opostas do Angus e do Paul, sendo essa referência de estabilidade emocional que sabe que o Angus vive uma fase tão instável, né, porque o seu próprio filho deve ter passado por isso, e ao mesmo tempo ela consegue dialogar com o Paul, com o seu jeito diretão e à vontade, né, que talvez exista porque o Paul, em primeiro lugar, sempre demonstrou um grande respeito por ela também. E tudo isso a Da'Vine entrega com uma atitude meio sarcástica deliciosa, e que quebra o que poderia ser uma personagem melodramática demais. Sei lá, é o equilíbrio perfeito entre humor e coração que a atriz atinge com uma precisão tremenda. No geral, é isso. Os Rejeitados é um filme muito gostoso de assistir, que traz um clima melancólico, mas também leve, faz uma mistura temática e estética aí entre o já citado Sociedade dos Poetas Mortos, com, sei lá, o Licorice Pizza do Paul Thomas Anderson e o seu foco no crescimento lento, mas inevitável de uma juventude que gostaria de permanecer jovem por mais tempo, trazendo até uma dinâmica meio Clube dos Cinco, né, mais pro começo da história, com diferentes personagens presos numa espécie de detenção, mas que amarra tudo isso com o tipo de cinema característico do Alexander Payne. As conversas muito humanas que saem de personagens tão amargurados, como foi o caso do Paul Giamatti em Sideways, e que ele retoma aqui nos Rejeitados com uma dose a mais de amadurecimento, que torna a coisa toda simplesmente maravilhosa. Esse filme estaria na minha lista de melhores do ano passado, se tivesse estreado aqui no Brasil antes, mas vai estrear agora, então dá pra gente curtir. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Os Rejeitados, vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.